Que o mundo tá cheio de maluco que interpreta a realidade conforme convém é um fato. Há quem diga que normalmente tal atitude está ligada às crenças pessoais. Afinal, é preciso justificá-las de alguma forma. Agora imaginem quando a gente trata de questões muito mais subjetivas, como a arte. Não à toa, muitos criminosos, alguns de altíssima periculosidade, encontram na música razões para justificar seus atos hediondos. Pois é disso que trataremos nesse vídeo. Vamos falar de 5 casos em que criminosos utilizaram da música para se inspirar para cometer ações injustificáveis. Eu sou o Yuri e esse é o canal No Rastro do Som. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e de seguir o canal. Vamos começar por aquele que acredito ser o mais famoso desse vídeo, ou pelo menos pela banda e pelo criminoso mais famosos da lista. Me refiro ao episódio em que Charles Manson interpreta a canção Helter Skelter dos Beatles como uma profecia codificada e manipula seus seguidores a acabarem com a vida de pelo menos 9 pessoas entre o final dos anos 60 e início dos 70. Segundo a investigação da época, Charles Manson havia dito aos seus seguidores que Helter Skelter era o termo para uma sequência bizarra de eventos, os quais os Beatles haviam escondido ao longo do famoso álbum Branco, lançado no ano de 1968. Na cabeça perturbada, racista e misógina de Charles Manson, em breve, uma guerra apocalíptica entre brancos racistas e não racistas acabaria por exterminar uns aos outros. Em seguida, os negros matariam os poucos brancos sobreviventes, enquanto Manson e seus seguidores emergeriam de seu esconderijo subterrâneo para governar os negros, pois, segundo o criminoso, eles seriam capazes de governar os Estados Unidos. De acordo com uma de suas seguidoras, Manson foi capaz de convencer os membros de sua família, como ele chamava seu grupo, de ser uma espécie de manifestação de Jesus Cristo, fazendo-os acreditar em suas profecias grotescas. Ao todo, membros da família Manson seriam condenados por 9 assassinatos, embora esse número possa chegar a 24. A questão é que, de acordo com Paul McCartney, autor da canção, a sua inspiração surgiu durante a leitura de uma entrevista com o guitarrista do The Who, Pete Townshend, em que ele comenta sobre ter feito a canção mais alta, crua e suja possível. O que para Paul pareceu uma ótima ideia, a questão é que agora o The Who já havia feito. Mas, ao ouvir a obra, contudo, o Beatle acabou por achá-la bastante sofisticada, o que o levou a pensar que ele mesmo deveria tentar fazer uma canção com as características que Pete Townshend havia descrito. McCartney também comentaria que Helter Skelter foi uma resposta aos críticos, que diziam que ele só escrevia canções românticas. Em inglês, Helter Skelter é o nome de um brinquedo de parque de diversão, embora possa significar também caos e desordem, justamente o efeito que Paul buscava com a canção. As polêmicas envolvendo os Beatles não eram novidade. Em 66, uma frase de John Lennon, que dizia que a banda era mais popular que Jesus Cristo, já havia causado uma enorme controvérsia, em especial nos Estados Unidos. Entretanto, quando descobriram que os culpados pelos crimes eram Charles Manson e sua família, somente os detratores mais fanáticos poderiam sugerir alguma parcela de culpa aos ingleses de Liverpool. Aliado a isso, quando veio à tona toda a história maluca sobre a interpretação de Helter Skelter por Manson, os Beatles nem existiam mais e seus membros já se encontravam em suas carreiras solo. Ao final do julgamento, Charles Manson e 3 de seus seguidores foram condenados à pena capital, embora não muito tempo depois elas tenham sido convertidas em prisão perpétua. Manson faleceu em 2017, aos 83 anos, em uma prisão na Califórnia. Helter Skelter, por sua vez, era a típica canção dos Beatles no período, ao explorar diversos estilos, o que acabaria por influenciar diferentes tipos de banda nos anos seguintes e até os dias de hoje. Dentre seus mais notórios covers, temos versões de Aerosmith, U2 e Motley Crue. Por um ex-Beatle, contudo, ela só seria executada 36 anos após seu lançamento, em 2004, ao ser inclusa nos shows de Paul McCartney, onde a presença constante desde então. A segunda canção dessa lista é Jeremy, que aparece no Ten, de 1991, primeiro álbum da banda americana de Seattle, Pearl Jam. Jeremy foi lançada como um single em 92, junto de um clipe, que contou com um grande espaço na MTV e que inclusive venceria o VMA daquele ano na principal categoria. Apesar de a letra tratar de uma situação real bastante pesada, seria o seu videoclipe motivo de controvérsia anos depois, durante o julgamento de Barry Lukaitis, que com 14 anos executa como arma de fogo 2 alunos e um professor na escola em que estudava, no estado de Washington, em 1996. A promotoria do caso argumentou que o assassino havia se inspirado no clipe de Jeremy, que mostra um jovem problemático cometendo suicídio na frente de seu professor e colegas de classe para cometer os crimes.
A questão é que, na verdade, o clipe não deixa isso muito claro. Anos antes, para que pudesse ser transmitido na MTV, algumas cenas tiveram de ser cortadas do clipe, uma vez que o canal possuía regras anti-violência bastante rígidas. Na versão original, não transmitida pela MTV, o Jeremy do clipe é mostrado entrando na sala de aula, parando em frente à turma, retirando a arma da cintura e colocando ela na boca, quando então há um corte para os estudantes com manchas de sangue observando a cena chocada. Um detalhe importante a se observar é que durante o clipe, somente Jeremy se move. Todos os demais personagens aparecem totalmente imóveis, para nos dar o efeito do ponto de vista do rapaz. Aliado a isso, na versão editada, a arma de fogo não aparece, ou seja, o garoto se coloca em frente à turma e então há um corte. Daí quando a cena retorna para os estudantes imóveis cobertos de sangue, não fica claro se Jeremy tirou sua própria vida ou se ele atirou nos colegas. Apesar da controvérsia, para o Pearl Jam não houve problemas sérios quanto à imagem da banda, uma vez que Ed Vedder, autor da letra, já havia explicado anteriormente que ela havia sido baseada em duas histórias reais que não tinham necessariamente relação com o ato de tirar a vida de outras pessoas. Uma delas, sobre um rapaz que estudou com Ed e que, em certa ocasião, levou uma arma de fogo para a escola, e outra, a principal inspiração para a letra, baseada na história de Jeremy Wade Dale, um garoto de 15 anos que tirou a própria vida em frente aos colegas de classe em janeiro de 1991, no Texas. Segundo Ed Vedder, quando ele leu sobre o caso de Jeremy Wade, ele sentiu a necessidade de causar uma reação àquilo, em transformar em algo maior, uma vez que o sacrifício, como um ato de vingança, seria um ato totalmente em vão, e que a melhor forma de revidar contra aqueles que nos machucam é se mostrar ainda mais forte e mostrar que é possível. No caso do real assassino, Barry Lukites, ele foi condenado em 1997 a 2 penas de prisão perpétua. Ao longo dos anos, o caso seria revisto algumas vezes, onde a decisão mais importante diz respeito ao cancelamento das prisões perpétuas e a revisão da pena para 189 anos de prisão. Ou seja, vai ter que viver bastante para sair vivo da cadeia. Apesar de não manchar a imagem da banda naquele período, o massacre de Columbine, 3 anos depois, no Colorado, fez com que a MTV passasse a transmitir o clipe de Jeremy muito raramente. Em 2020, no Dia Nacional da Conscientização sobre a Violência com Armas de Fogo, o Pearl Jam lançou em seu canal oficial aqui no YouTube a versão original do clipe, sem o polêmico corte, e que deixa muito mais clara a mensagem da canção. Exit é uma canção do U2, a penúltima do disco The Joshua Tree, de 1987, álbum que mudou definitivamente o patamar da banda irlandesa, de um grupo promissor para estrelas mundiais, celebrado com o Grammy de Disco do Ano. O curioso é que Exit é uma canção que passa bem abaixo do radar. Das 11 canções do disco, 5 delas foram lançadas como single e Exit não é uma delas. Hoje no Spotify, inclusive, é a segunda menos ouvida do álbum, o que não a torna ruim, de forma nenhuma. É que o Joshua Tree tem tanta música boa que é natural que ela possa acabar passando batida ali. De qualquer forma, a canção acabou chamando a atenção suficiente de Robert John Bardo, um stalker profissional que em 1989 tirou a vida da atriz Rebecca Schaeffer, depois que, segundo ele, a participação da artista no filme Luta de Classes em Beverly Hills havia arruinado a imagem inocente dela e tornando-a outra prostituta de Hollywood. A defesa de Bardo reconheceu a autoria do crime, mas alegou que ele possuía esquizofrenia e que a canção Exit o havia influenciado a cometer o crime. Durante o julgamento, inclusive, a canção chegou a ser tocada, situação que o The Associated Press descreve que o criminoso, que havia ficado sentado imóvel durante todo o julgamento, ganhou vida. Ele sorriu, agitou-se com a música, bateu no joelho como um tambor e acompanhou a letra. Fato é que a letra de Exit se passa do ponto de vista de um criminoso, mais especificamente de Gary Gilmore, conforme retratado no livro A Canção do Carrasco, de Norman Mailer, vencedor do prêmio Pulitzer em 1980. Outras inspirações para a letra incluem também o romance de Truman Capote, A Sangue Frio, da década de 60. A maioria dos temas do The Joshua Tree abarcam o lado mítico dos Estados Unidos, mas em Exit, segundo Bono, ele quis tratar daqueles que estão à margem da Terra Prometida, isolados do sonho americano. De acordo com a crítica da época, o uso de imagens religiosas na letra mostrava que o U2, apesar de ser uma banda gospel, compreendia o fanatismo implícito na fé, além de passar a reconhecer gradualmente a iminência do anticristo em cada um de nós.
O crime e seu julgamento, apesar de bastante noticiados, não chegaram a arranhar a imagem do U2. Diria até que compreensivelmente, uma vez que a banda sempre fora vista como boazinha, digamos, com uma mensagem anti-guerra e anti-violência muito presente, além de ter participação ativa em festivais beneficentes. Apesar da defesa, Robert John Bardo foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau e condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Hoje, Bardo tem 54 anos e segue cumprindo sua pena em uma prisão na Califórnia. The Joshua Tree, por sua vez, é o álbum mais vendido da história do U2 e é a minha obra preferida da banda. Entre 2017 e 2019, inclusive, o grupo realizou uma turnê em homenagem aos 30 anos do seu lançamento, que inclui uma passagem pelo Brasil. Quem poderia imaginar que uma canção cuja letra diz "Eu costumava amá-la, mas tive que matá-la" poderia inspirar algum maluco a tirar a vida da própria ex-namorada? Pois é o caso da canção Use It to Love Her, da banda americana Guns N' Roses, lançada no álbum Lies de 1988. A polícia conta que em 2012, Thomas Michael Wilhelm disparou várias vezes contra a ex-namorada e sócia, Christine Murray, 11 minutos após ter enviado uma mensagem para um amigo em que dizia estar ouvindo a canção do Guns. Thomas, que residia em Costa Mesa, na Califórnia, tinha 52 anos quando cometeu o crime e era grande fã da banda liderada por Axl Rose. De acordo com as investigações, o criminoso roubou uma arma do vizinho, invadiu o quarto da vítima e a perseguiu até o banheiro, onde disparou por 6 vezes. Como acabou ficando sem munição, Thomas foi novamente até a casa do vizinho e roubou dessa vez uma espingarda, a qual pretendia usar para tirar a própria vida, mas acabou errando e atirando no chão. A defesa de Thomas Wilhelm alegou que ele sofria de problemas mentais e alcoolismo grave, o que não impediu que em 2016 ele fosse considerado culpado e condenado a 50 anos de prisão por homicídio em primeiro grau. Há algumas versões diferentes sobre a letra da canção. Slash, guitarrista do Guns, diz que apesar de muitas pessoas pensarem que ela trata sobre alguma antiga namorada de algum membro da banda, Use It to Love Her na verdade é sobre o cachorro do Axl. De acordo com Izzy Stradlin, ex-guitarrista do Guns e autor da letra, a ideia dela surgiu após ele ouvir uma canção no rádio, onde um cara reclamava que uma garota o havia tratado mal. Ele queria escrever uma resposta para isso, dando um final, entre aspas, melhor. No álbum ao vivo, Live Era, Axl Rose declara o seguinte: "Na maioria das nossas músicas acrescentamos um elemento de verdade, mas essa é a única que escrevemos como uma fantasia ou piada. Você sabe, porque é um assunto meio doentio, mas às vezes você pensa sobre isso, quando sua namorada ou namorado é apenas um pé no saco e você só queria poder cortar a porra da cabeça deles, pôr num saco e enterrar no Jardim dos Fundos." Eu confesso que me surpreendi com a tradução dessa música quando aprendi inglês básico e passei a compreender o que ela significava. Se a pessoa não se sente ofendida, é uma peça divertida. Tem um ótimo solo, caso contrário, bom, dada a acusação de violência doméstica contra o Axl em 94, a letra de One in a Million, acho que há razão também para odiar a canção. Não à toa, muita gente hoje lista Use It to Love Her entre as piores canções do Guns. Para fechar, vamos falar do caso mais assombroso desse vídeo, o qual citei rapidamente no meu vídeo anterior. Me refiro à relação do AC/DC, especialmente da canção Nightcrawler, do Highway to Hell, de 79, com o serial killer Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker. De acordo com a polícia, o criminoso vestiu uma camisa do AC/DC no momento em que foi preso, e havia deixado um boné da banda na cena de um dos seus primeiros crimes. O reinado de terror de Richard Ramirez é um dos mais estarrecedores, mesmo entre serial killers. Ao longo de cerca de 14 meses, entre os anos de 1984 e 85, ele realizou uma série de assassinatos e cometeu diversos crimes nas regiões de Los Angeles e São Francisco, além de utilizar diversos tipos de armas, como facões, martelo, chaves de roda, vários tipos de faca e armas de fogo. Ele também torturava suas vítimas, em especial aquelas que ele decidia não matar. Ramirez era declaradamente um satanista. Uma de suas características era desenhar um pentagrama com batom no corpo das vítimas. Durante seu julgamento, ele disse que a sua principal inspiração para os crimes era a canção Nightcrawler, do AC/DC. Em uma ocasião, ele ainda chegou a gritar "Hail Satan", além de apontar para o pentagrama marcado na palma de sua mão.
Sobre a canção, trata-se de uma peça um tanto atípica para o AC/DC, uma vez que possui um ritmo mais lento que o comum para a banda australiana. A letra, por sua vez, se dá a partir da perspectiva de um ladrão que atua somente após a meia-noite, descrevendo um ambiente noturno cheio de barulhos assustadores e sensação de perigo iminente. A figura do ladrão é sinistra e ameaçadora, como que a de um predador que se move na escuridão da noite sem ser detectado, se infiltrando no quarto das pessoas enquanto dormem, causando terror e impotência nas suas vítimas. Anos mais tarde, a banda explicaria que a canção na verdade era sobre um rapaz que entrava às escondidas no quarto da namorada à noite, sem que os pais dela soubessem. Mas, sendo sincero, não vejo muito como interpretar ela dessa maneira. Logo, não é tão difícil de imaginar a repercussão negativa que o Night Stalker causou para o AC/DC quando foi preso. É fato que era a ocasião perfeita que muitos puristas esperavam para achincalhar a banda e o gênero como um todo, tendo a letra de Night Prowler sido analisada por diversas publicações na época, muitas delas chegando à conclusão de que o AC/DC na verdade representava o anticristo. Pois é, não à toa, a repercussão afetou o público da turnê do Fly on the Wall nas terras americanas ao longo de 85, com um show em Costa Mesa, na Califórnia, tendo de ser cancelado. De acordo com o psiquiatra Michael Stone, Richard Ramirez não nasceu psicopata, mas que provavelmente adquiriu o transtorno após sofrer diversas agressões e abusos de seu pai, tendo inclusive ficado inconsciente e próximo da morte algumas vezes antes mesmo de completar os 6 anos, o que claro não justifica o cometimento dos crimes. Durante os julgamentos, Ramirez não expressou em nenhum momento remorso por seus crimes. Pelo contrário, ele ainda dava risadas e proferia insultos aos presentes, o que, claro, não ajudou em nada sua defesa. Em 1989, o Night Stalker foi condenado por 13 homicídios, 5 tentativas de homicídio, 11 agressões sexuais e 14 roubos, resultando em 19 penas de morte. Bom, agora eu quero saber de vocês. Comentem aí. Vocês já conheciam os casos que apresentamos aqui? E qual deles para vocês é o mais chocante? Ainda, quais outros casos podemos incluir numa eventual segunda parte? Por fim, se você gostou, clique no curtir para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas. Ou, se preferir, se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado quando publicarmos novos materiais. Forte abraço e até o próximo.